E hoje é dia de bate-papo. E aí, Aionetes, como é que vocês estão? No vídeo de vocês desse mês, que eu não atrasei, resolvi fazer um contato aí também mais próximo, um vídeo de perguntas e respostas, que é um tipo de vídeo que eu não faço há bastante tempo, inclusive no canal aberto para todo mundo, então resolvi aí fazer com vocês. Para isso, eu baixei aqui esse aplicativo do NGL, que tem vários tipos de perguntas e todas as perguntas de vocês estão aqui. Recebi bastante coisa, mas o ponto é que entre essas perguntas eu também recebi algumas de bots, né? Então esse aplicativo, ele tem um bot que envia algumas mensagens automáticas para instigar os seguidores a enviarem outras perguntas, né? Porque o bot enviando pergunta, em teoria, né, o produtor de conteúdo vai responder, compartilhar essas respostas e vai deixar os seguidores, né, aguçados, atiçados aí de curiosidade, com vontade de mandar mais, enfim. No nosso caso, isso não tinha lá tanto propósito, porque o intuito não era eu compartilhar nas redes, mas responder de forma privada aqui para vocês. Mas vamos lá, vou pular as perguntas dos bots e responder aquilo que vocês enviaram. Tem algumas aqui que estão meio genéricas, que eu fiquei na dúvida se eram perguntas de vocês ou se eram dos bots. Então, vamos ver como vai ser. E a primeira já chegou chegando. Quando vai ser o lançamento de Escrita nas Estrelas pela Harlequin? Então, gente, vindo aqui em primeira mão dizer para vocês que essa informação vai ser dada ao longo agora dessa semana. Estamos entrando numa semana muito especial, quando finalmente esse anúncio vai vir aí. Eu não aguento mais guardar esse segredo. Não vejo a hora de compartilhar com todo mundo, porque lembrando, vocês são as únicas pessoas que até o momento sabem que esse lançamento vai acontecer. Já conto com a ajuda de vocês nessas semanas de divulgação para engajar nos conteúdos. Eu vou começar fazendo aquele suspense básico, né, para instigar a curiosidade, mostrar que tem alguma coisa vindo aí. O anúncio oficial mesmo vai acontecer na Flir. E aí, em seguida, eu posto também nas minhas redes sociais. E respondendo, aguardem novidades para o primeiro semestre do ano que vem. Se pudesse viajar para se inspirar para um livro, personagem, para onde iria? Acho que qualquer viagem, né, funcionaria para inspiração. O simples fato da gente mudar de ambiente, mudar de ares, é um forte componente para ajudar na criatividade. Então eu, pessoa que adoro trabalhar com rotina, fazer aqueles dias, ó, tudo certinho, tudo ali muito sistemático, isso é uma dificuldade na hora de criar, porque eu realmente mantenho minha visão olhando para as mesmas coisas, para os mesmos lugares. Então é importante sair da rotina, fazer coisas diferentes para ajudar na criatividade. Não tendo, né, nenhum lugar específico que eu gostaria de escrever, eu poderia simplesmente viajar realmente para qualquer lugar. Eu acho que isso me ajudaria a ser criativa, não simplesmente que eu fosse escrever um personagem, uma história sobre aquele determinado lugar, mas me daria a trazer novos olhares, novos ares para seja lá o que eu fosse querer escrever. Eu acho que no momento, se eu tivesse que listar lugares que eu gostaria de conhecer, não tenho, acho que, uma cidade específica no Brasil ou um estado, mas eu gostaria muito de conhecer cidades e estados, né, do Nordeste, principalmente. Fora do Brasil, eu tenho muita vontade de conhecer Argentina e Chile, e a minha viagem dos sonhos é Paris, né, na França, que eu também tenho vontade de conhecer a Inglaterra. Eu acho que esses seriam os primeiros lugares que eu escolheria se eu pudesse decidir qualquer um para viajar. Me recebe em Santos para um café e bolinho? Bora combinar um encontro de Aionetes! Dicas sobre o tema do novo livro que está escrevendo. Então, né, em teoria eu ainda não estou de fato escrevendo livro novo, mas ó, essa pergunta aqui trapaça, porque eu já fiz um vídeo para vocês falando, né, das minhas inspirações, de como que eu tô planejando esse livro novo. Eu já fiz um arquivo do mês falando do tema principal, de livros que eu acho que podem ter a ver ou com o tema, estrutura de história. Então vocês já têm componente para essa pergunta. Falar mais que isso é ser muito específica, inclusive sobre um livro que eu ainda nem comecei de fato a escrever. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Essa aqui eu acho que é uma das perguntas do bot. Muito solícito esse bot, mas se não for, se for só vocês mesmos aí mandando essa amizade sincera do coração e tal, muito obrigada. Existe algum sonho que a Ione criança tinha e a Ione adulta já conseguiu realizar?
Acho engraçado parar para pensar nisso, porque eu acho que meus sonhos mudaram muito conforme eu fui crescendo, né? Então, os meus grandes sonhos que me acompanharam nos últimos anos, que tiveram muito a ver com publicação dos meus livros e tal, foram sonhos que eu descobri já adulta, né, já crescida, não eram os meus sonhos de criança. Quando eu era criança, eu sonhava, sei lá, em ser cantora, em ser atriz, que são coisas que eu gosto muito de fazer, mas que hoje já não tem mais a ver com o tipo de vida que eu quero levar, né? Inclusive, né, no último vídeo de leituras do mês, eu indiquei um podcast que eu falei que eu ouvi, que eu gostei muito e tal, e eu vou deixar essa dica de novo aqui para vocês, porque uma das coisas que a Janaísa fala, a Jana Viscardi fala nesse podcast, é o quanto, né, às vezes a gente tem essa ideia, né, que é muito bem vendida sobre, ai, desde criança eu queria fazer tal coisa, então conseguir foi uma grande conquista, quando na maior parte das vezes, né, a gente muda muito esses desejos, às vezes os caminhos onde a gente chega não eram os caminhos que a gente queria percorrer lá atrás e que a gente descobriu novas rotas conforme a gente foi crescendo. E eu acho que isso dos sonhos de criança tem bastante a ver aqui. Me ocorreu uma resposta aqui agora enquanto eu edito o vídeo. Show de Sandy Júnior. Era um sonho meu criança que eu não consegui realizar, mas consegui realizar quando adulta. Quais são seus maiores sonhos até o momento? Então, né, não sei se isso foi pergunta do Bots, foi a mesma pessoa que mandou, um outro estilo de pergunta, mas no momento eu acho que o meu grande sonho profissional seria realmente conseguir viver exclusivamente da escrita, que é uma coisa que eu ainda não consigo, né? Eu escrevo livros, sou publicada, mas ela não paga minhas contas. E principalmente, né, viver plenamente, conseguir ter uma vida aí com qualidade, fazendo coisas que me satisfazem. Não sei se eu tenho, assim, um grande sonho que pareça uma grande aspiração. Eu acho que as coisas que eu mais desejava conquistar até o momento, eu felizmente já estou conquistando. Crush famoso da adolescência. Ai, gente, meu maior crush na adolescência era o Júnior, de Sandy Júnior. Continuo tendo crush até hoje. É sobre isso. Espera, acho que outro grande crush que eu tive na época da adolescência era o Gerard Butler. O Fantasma da Ópera, foi através do Fantasma da Ópera que eu conheci o Gerard Butler. E era, assim, muito crush. Autores superestimado. Essa aqui vai ser fácil pra vocês, porque eu já falei disso recentemente no canal, inclusive. Emily Henry, pra mim, é uma autora superestimada. Autores, subestimado, subestimada, subestimade. Olha, gente, eu vou falar uma autora que eu não sei se enquadra aqui como subestimada, porque não é como se ela fosse desconhecida. Eu acho que ela tem um conhecimento notório, né, boas vendas aqui, porque senão a gente não teria a quantidade de livros que a gente tem dela publicados no Brasil. Só que ao mesmo tempo é uma autora que eu nunca vi estar no hype, né, que eu nunca vi tanta gente enaltecendo e que de vez em quando eu vejo pessoas lendo algo dela, mas assim, que não existe realmente essa força no nome. Christine Hanna, pra mim ela é excelente, eu gostaria de vê-la, né, mais sob os holofotes. Quando foi que te bateu o clique, quero ser escritora mesmo? Eu gosto de escrever desde pequena, eu sempre tive essa necessidade de me comunicar, de me expressar através da escrita, só que como eu mencionei, quando eu era criança, não era um sonho ser escritora, porque isso nem passava pela minha cabeça. Então eu só fui ter noção de que eu podia ser escritora depois que eu criei a minha vida literária. Em 2011 eu estava com 21 anos, e quando eu fui num evento de um grupo de autores que era o Novas Letras, formada pela Tami Luciano, pela Fernanda França, pela Leila Rego, a Patrícia Barbosa e o Anderson Rafael, foi o primeiro evento em que todos eles tinham grandes anúncios para fazerem a respeito, né, de conquistas deles, de estarem em grandes editoras e tal. Foi quando caiu a minha ficha de que eu falei, é isso que eu quero fazer também, sabe? Eles estão conseguindo isso, então quer dizer que eu também posso vir a conquistar. Pode ser que um dia eu também consiga isso. E aí isso foi dezembro de 2011, então eu já tinha 22 anos. Realmente me deu esse clique de é com certeza isso que eu quero fazer pra minha vida. Você tem uma estimativa de quanto vale mais ou menos toda a sua estante em reais? Não faço a menor ideia, gente, porque eu tenho livros aqui de valores variados, né? Tem livros que não valem nada, tem livros que valem bastante. Enfim, vamos fazer um negócio assim bem
por baixo. Vamos colocar uma média de R$30 por livro que eu tenho aqui. Considerando que eu tenho quase, acho que 1.200 livros, vamos colocar 1.150. R$34.500. Lembrando que boa parte dos livros que estão aqui eu não comprei, eu recebi de parceria, de presente, e também é uma coleção que eu monto aí desde 2011. Teremos mais um livro de romance em 2024? Sim, teremos! Mas se você está esperando um livro inédito, um romance inédito, que aprendeu a cozinhar com o Rafa. Então, gente, eu vejo muito o Rafa fazer as coisas, eu não sou muito de botar a mão na massa, mas assim, não é que eu não sei cozinhar, é que eu não gosto de cozinhar. Ó, uma coisa besta que eu aprendi a fazer com ele foi uma forma mais fácil de quebrar ovo. Porque sempre que eu quebrava ovo, eu ia naquele de dar aquelas batidinhas de leve, né? E aí quando você faz isso é mais fácil da gema estourar e tal. A dica que ele me ensinou é pegar o ovo e bater com ele assim, reto, de uma vez, uma só na pia. Outra superfície mais rígida, porque daí é mais fácil dele trincar ali no meio e de você conseguir abrir sem estourar a gema. Prefere Santos ou Mogi? Difícil, gente, porque sim, são lugares muito diferentes e com referências muito diferentes. Eu gosto da qualidade de vida que eu tenho nos dois lugares. Eu gosto muito, né, do estilo de vida de Santos, porque eu gosto muito de praia, eu gosto de calor. Mas ao mesmo tempo em Mogi que estão minha família, que estão meus amigos, que estão minhas lembranças, que foi aqui que eu cresci. Santos eu não conheço ninguém, né? Eu conheço a família do Rafa, então é difícil eu escolher entre um e outro. Eu gosto das duas coisas que as duas cidades podem me proporcionar. Notícias sobre o próximo livro. Já falamos algumas vezes sobre isso aqui neste vídeo. Numa invasão extraterrestre, você fica de que lado? Dos ETs ou dos humanos? Eu achei essa pergunta, assim, muito particular. Eu não sei dizer se isso é Bolt ou se foram vocês exercendo a criatividade. Mas olha, do jeito que o ser humano se mostra, considerando, né, as cagadas que a gente já fez aqui no nosso planeta, eu acho que eu ficaria do lado dos ETs. Qual a sua teoria da conspiração favorita? Também não sei se foram vocês que mandaram ou se foi bot. Uma coisa que o Rafa sempre fala sobre teoria da conspiração é que se você acredita em todas, você é doido. Se você não acredita em nenhuma, você também é doido. Eu acho que minha teoria favorita da conspiração é que a queda das Torres Gêmeas, na verdade, foi proporcionada pelos próprios Estados Unidos. Melhor bordão, vício linguístico que você mais gosta ou mais usa? Nossa, eu acho que uma das expressões que eu mais uso é enfim. Fora isso, cada época eu tenho um vício diferente. Eu pego principalmente quando eu tô editando vídeo, porque tem palavra que eu falo que eu repito a cada instante. 3 coisas que você não sai sem. Não vale nada literário e nem fone de ouvido. Fone de ouvido é sacanagem não falar, gente. Mas ultimamente eu tenho saído sempre com o relógio. Se eu não estou com o smartwatch, né, para ver notificação e tal, eu tô com outro relógio mesmo, analógico e tal. Que era uma coisa que antes eu não usava, mas hoje eu sempre uso. Eu nunca saio sem brinco. Vocês não vão me ver sem brinco por aí. Se vocês me virem sem é porque caiu tarraxa, eu perdi e eu não tinha nada pra colocar. Porque eu me sinto sem roupa se eu tiver sem brinco. Eu também ia falar lápis de olho, mas hoje em dia eu já consigo ir pra alguns lugares sem lápis de olho. Tipo, eu vou pra academia sem lápis de olho. Hoje eu consigo ir, sei lá, até a padaria sem lápis de olho, que teve uma época que nem isso eu fazia. Talvez celular, mas, por exemplo, se eu for sair pra dar uma volta com a Pandora no quarteirão, dependendo da roupa que eu tô, eu vou sem celular. Uma mania que você faz, mas que normalmente as pessoas acham estranha. Olha, vamos nas minhas manias, então. Eu separo a comida no prato. E na hora que eu pego que o prato tá cheio, é mais difícil. Mas conforme o prato vai ficando mais vazio, eu começo a separar. Tipo, eu sou aquela que até levanta, sei lá, se eu tiver uma berinjela e tem arroz grudado na berinjela, eu vou tirar o arroz de lá pra fazer o montinho e separar tudo. Enfim, separo, sou assim. Minhas roupas eu também arrumo em degradê, normalmente no armário, eu arrumo por tipo e por degradê. Meu estojo sempre vai ter lápis e caneta virados para a mesma direção, ou seja, né, as minhas manias estranhas são todas relacionadas à organização. Devo ter mais manias, mas não tô lembrando agora para falar aqui para vocês. Mania que eu tenho que você acha estranha? Comer a salada por último. Faço isso mesmo. Um hábito ruim que você conseguiu se livrar.
Hábito ruim que eu consegui me livrar? Sei, talvez quando eu era criança, mais nova, adolescente, eu tinha mania de ler a última página do livro antes de ler a história. E aí, uma vez eu peguei spoiler e eu parei, então me livrei desse hábito. Fora isso, não lembro de maus hábitos que eu me livrei. Qual talento inútil você tem? Não sei se eu não conseguir pensar em nada é bom, porque estamos falando de um talento inútil, ou se não é bom, porque afinal eu não tenho nenhum. Num filme de terror, você é quem? O primeiro ou o último a morrer? Ou o assassino? Adorei a opção do assassino, mas, gente, eu não sou capaz nem de falar mal, de julgar as wishlists de vocês. Imagina ser o assassino. Eu acho que eu seria talvez a primeira a morrer. Não, eu acho que não. Eu acho que primeira também não, né? Aí eu tô me subestimando demais. Acho que até que eu sou um pouquinho espertinha, acho que eu ia conseguir dar uma corridinha rápida. Não sei se eu seria a Survivor Girl, mas talvez eu também não seria a primeira. Acho que eu morreria mais lá pro meio do filme, talvez. Santos, Mogi ou São Paulo? Já meio que respondi essa, antes não tinha opção de São Paulo, né? Então aqui acrescentando, eu acho que São Paulo é uma cidade também que tem muitas possibilidades, é também um lugar onde eu tenho muitas pessoas conhecidas, então essa seria a vantagem de São Paulo, até porque também é uma cidade que fica entre as outras duas, mas assim, eu prefiro o estilo de vida Mogi e Santos, embora eu esteja para me mudar para São Paulo. Passar a vida toda lendo somente romance contemporâneo ou poder ler somente um livro por ano, mas você escolhe o gênero? Ai, gente, que maldade! Mas aqui eu acho que eu escolheria ler só um por ano e aí eu escolho o gênero. Quero ser livre para escolher o que eu quiser. E aí, quem sabe só lendo um livro por ano, eu não conseguiria fazer outras coisas da vida, né? Você recebe muito hate? Como lida com isso? Não sou de receber muito hate não, gente. Eu recebo pouco, óbvio que recebo de vez em quando. Mas assim, em geral eu percebo que são coisas muito aleatórias, de pessoas aleatórias que chegam. Não é tipo de alguém que tá falando um negócio que é super um gatilho pra mim. Então na maior parte das vezes eu olho, vou assim ficar puta da vida na hora, eu vou desabafar com alguém, eu não vou desabafar no Twitter, porque eu sei que não é lugar pra fazer isso. Me controlo, que às vezes dá vontade. É um negócio muito sem noção, não necessariamente hate, mas enfim, às vezes tem coisa que até dá pra compartilhar. Mas se for só um incômodo meu mesmo, em geral, eu prefiro falar em off com alguém. Eu desabafo, boto aquilo pra fora e, em geral, eu esqueço. Eu bloqueio, né, se eu, dependendo do que for, pra pessoa não vir a voltar a encher meu saco futuramente. E eu apago aquilo da memória e sigo em frente. Não é um negócio que eu fico ruminando, né? Até hoje, pelo menos, não me lembro de ter recebido alguma coisa que tenha me marcado tanto, machucado tanto, a ponto de eu ter carregado aquilo comigo. A maior parte das vezes também eu acho que esses hates dizem mais sobre as pessoas do que sobre mim. E aí, por último, qual o seu tipo de macarrão favorito? Também achei essa aqui muito específica, tá com cara de ser Bolt, mas não sei se é. Olha, macarrão eu acho que é uma das minhas comidas favoritas, gente. Ultimamente, né, eu tenho parado pra pensar e eu acho que se eu tiver que definir comida favorita no momento, eu escolheria massas, né? Seja macarrão, seja pizza. Eu gosto muito de espaguete, eu gosto muito de talharim também. Mas aí também o que faz grande diferença no macarrão é o molho. E faz a diferença na pizza também. É isso, gente. Acho que eu fiquei devendo algumas respostas aqui pra vocês, mas é porque eu realmente não consegui pensar em nada, então peço perdão se em algum momento eu lembrar, né, de algum talento inútil, ou seja lá qual foi a outra pergunta que eu esqueci de responder, que eu não consegui pensar em resposta, eu conto pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que tenha sido divertido de novo pra vocês, porque afinal acho que esse é o principal propósito. Beijos pra todo mundo e até o próximo vídeo.